Graça e paz, amados e amadas do Senhor. Mais uma vez, trazendo aqui uma preciosa palavra da parte de Deus aos corações dos amados ouvintes e das amadas do Senhor Jesus Cristo. Estamos aí vivendo tempos difíceis e muitos questionamentos, muita dúvida e muita falta de fé. Muitas coisas estão acontecendo e o ser humano está a cada dia deixando o Criador de lado. A gente está vendo aí os sinais nos quatro cantos dessa terra se cumprindo, os sinais só afirma que tudo que está escrito na Bíblia é verdadeiro, está tudo se cumprindo. E por alguma razão aparente, o ser humano é como se estivesse anestesiado, abrindo mão da palavra de Deus, abrindo mão da grandeza inefável, inexplicável do amor e do caráter de Deus. Esses dias aí até vi um videozinho, eu estou olhando aqui pro controle remoto e vi uma criança falando assim: toma, Jesus, toma o controle da minha vida. Amados, a gente está sem Deus, a gente anda nessa terra sem controle. A gente anda nessa terra como se fosse cego e tateando, sem saber que caminho seguir. E uma das falas dos discípulos de Jesus perguntando ao mestre quando seria o fim. Mateus capítulo 24 fala sobre o sermão profético, o princípio das dores. Diz assim a palavra de Deus: e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E, estando assentado no monte das oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Vou dar uma pausa aqui, a seguir dou continuidade à palavra. Quantas pessoas estão dando cabo da sua própria vida, ou vivendo ansiosamente esperando o fim do mundo,
quantas pessoas estão sem perspectiva nenhuma de vida. E eu quero aqui deixar que Jesus Cristo, Ele é Deus, amado. Diz a palavra de Deus que Deus, na sua santidade, no seu reino, no céu, Deus está vendo toda essa angústia a qual a terra está passando. E assim como Ele disse e diz na sua palavra, com relação às coisas que estão acontecendo, ela também tem um fim. Eu vou continuar aqui e vamos ouvir o que Deus diz. E diz assim, continuando aqui a palavra, versículo 4. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Versículo 6 diz sobre as coisas que está acontecendo na terra. E ouvireis de guerra e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantarão nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gente, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, eu já expliquei aqui que iniquidade é pecado, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Versículo 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. E então virá o fim. Amados, observa que eu fiz a leitura aqui de Mateus 24, do versículo 1 até o versículo 14. Os discípulos perguntaram ao Senhor quando seria o fim do mundo. As pessoas estão devido à multiplicação, como diz a palavra de Deus, da iniquidade, do pecado,
pecado ele é vasto, poder falar de corrupção, da imoralidade, da injustiça, falta de respeito, desobediência a pai e mãe, desobediência aos anciãos, a falta do amor de Deus no ser humano faz com que as pessoas fiquem vazios, sem o entendimento de Deus, fiquem vazios sem o amor de Deus, e as pessoas perdem o respeito, perdem o amor ao próximo. As pessoas ficam cegas, violentas, perdem a sensibilidade de compreender o que Deus diz, que devemos amar a Deus de todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, força e alma, e amar o próximo como a ti mesmo. Essa falta de ausência de Deus faz com que o ser humano viva, e me veio aqui a lembrança aqui agora, muitas das vezes eu ouço e vejo na televisão ou redes sociais, vejo pessoas falando que levam uma vida de independente. Significa que as pessoas não dependem de ninguém. Quando a pessoa afirma isso com a sua boca, ela não depende de ninguém. Isso significa que nem de Deus ela depende. Significa que ela confia na força do seu próprio braço. E Deus diz isso na palavra do profeta Jeremias: maldito o homem que confia no homem, faz do teu braço a carne forte. Significa que quando o ser humano coloca a sua fé, a sua esperança no homem, ou confia no seu próprio intelecto, na tua própria sabedoria, no seu próprio eu, o ser humano não compreendeu ainda a essência do verdadeiro amor que é Deus. Quando a gente busca Deus com sinceridade, com afinco, com devoção, com alegria espontânea de querer aprender com o Pai, o Criador, a virtude do reino de Deus, que é pura, que é santa, é totalmente diferente do sistema desse mundo corrompido e perverso, onde os bebês nascem e a falta do amor de Deus faz com que os pais acabam negligenciando os ensinamentos, princípios a qual Deus ensina para com os filhos, para que quando eles crescerem, como diz a palavra de Deus em Provérbios, ensine o teu filho o caminho que deves andar, porque quando ele crescer, não se desviará dele. Na palavra de Deus, no Salmo 119, tem um versículo aqui que eu acho maravilhoso. Toda a palavra de Deus é pura e perfeita. É que cada vez que a gente vai lendo, meditando, a gente percebe a profundidade da maravilhosa e preciosa palavra de Deus como ela é. Então o Salmo 119,
o versículo 130 diz assim, ó: a exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento aos simples. Seja simples, humilde, dependente de Deus. Não use da tua boca para professar que você é independente. A gente nasce, cresce, fica ancião, ou seja, velhinho, cabecinha branca, e segundo a vontade de Deus, depois a gente morre. Mas na velhice, você vivendo na independência, quem cuida de você? Quem vai cuidar de você, amado? Você, amada. Ame a sua família. Compartilhe do amor de Deus com seus amigos. Traga a essência da virtude do amor de Deus ao ambiente que você se encontra. Fale menos desse sistema corrompido. Não dê vazão à imoralidade que só denigre o nosso caráter. A gente escuta coisas que não devemos, os nossos olhos vê coisas que não devíamos ver, a nossa mente processa a maioria do lixo espiritual que faz com que o ser humano se abate. A gente está vendo aí a palavra de Deus se cumprindo, guerras, rumores de guerras. A palavra de Deus diz que nação contra nação, são os países em guerra uns contra os outros, reino contra reino. Muitos aí estão se afligindo à toa. Pestes, tá aí, ó, as pragas assolando o mundo todo. O ser humano se julga tão inteligente, tão sábio, tão, sabe, em busca de um prêmio, de um troféu para ser reconhecido no mundo todo. E o ser humano esquece que acima de nós está Deus, amado. Deus, Ele te deseja com a grandeza do amor dele toda sorte de bênçãos espirituais, amado. Deus nos ensina na sua palavra a buscar as coisas que vêm do alto, não as coisas daqui da terra, porque elas são terrenas e passageiras. As coisas que vêm de Deus são eternas. Quando aprove a Deus enviar o seu Filho, Jesus Cristo, Deus se revelando aos homens, sabendo que a raça humana, ela vive no pecado, vive em rebelião contra Deus praticamente quase todos os dias. Deus sabe das suas fraquezas,
sabe das minhas fraquezas, sabe das suas qualidades, sabe das minhas qualidades. Mas isso para Deus não é nada, porque Deus quer se revelar a cada um de nós por intermédio do seu Filho Jesus Cristo. A Bíblia revela a Deus, revela o Filho. A Bíblia nos ensina o caminho que devemos seguir um dia após o outro, segundo a vontade de Deus. Fazendo a vontade de Deus, vejo as pessoas preocupadas com a sua cor de pele, querendo mudar o sexo, querendo se se transformar de uma forma que para tentar ser alguma coisa aqui nessa terra, mano. Quando eu falo ausência de Deus, as pessoas, se elas estivessem cheias de Deus, buscando o caráter de Deus, buscando os princípios de Deus, buscando para viver a vontade de Deus, amado, eu não estou dizendo que isso aqui é fácil. Isso é perseverando. Mateus 24:13, eu li aqui: só serão salvos aqueles que perseverarem até o fim. Ou seja, então, a gente está vendo notícias de tudo que é ruim, e poucas coisas boas são faladas. Se fala mais em desgraça do que da graça de Deus, das coisas pertinentes ao reino de Deus, do amor, da justiça, da alegria abundante do seu Santo Espírito, da comunhão entre os homens. Amados, eu li aqui que a palavra de Deus dá luz e entendimento aos simples. Não ouça a palavra de Deus com desprezo, porque senão não vai entender e nem te dar a luz necessária para que você possa andar fora da escuridão desse sistema de corrupção, de depravação, de aflições que faz com que o ser humano perca o respeito uns aos outros. Deus deixou escrito aqui: eis que vos dou um mandamento novo, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Parece dura essa palavra, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O ser humano está dando mais lugar ao ódio, está dando mais vazão para tudo que é ruim que essa terra tem oferecido. Estou falando dos homens, os homens que abandonaram Deus, dos homens que recusam a se render a Deus. Eu queria fazer esse alerta, amados. A iminência da volta de Jesus Cristo vai se dar a qualquer momento. A palavra de Deus, ela já está sendo anunciada nos quatro cantos dessa terra há muitos e muitos anos.
nem eu nem você sabemos se daqui para amanhã pode ser a última pessoa que está ouvindo o Evangelho. E aí a iminência da volta de Jesus Cristo se dará. A gente está vendo aí os sinais acelerados acontecendo. Leis que vão contra os princípios de Deus, que aflige o teu caráter, que aflige a tua estrutura moral. Se nós fizermos uma pergunta para nós mesmos, eu não vim ao mundo para causar dor a ninguém. Eu não vim ao mundo para trazer dores ou sofrimento a alguém. Faça essa pergunta, porque as pessoas esquecem que a justiça de Deus, ela existe. E tudo que é mal, a justiça, ela existe para colocar os pingos nos is,